E no número 28 nós temos aí, determine x e y nas figuras. Então nós temos a figura A, né, que nós podemos aqui identificar três triângulos retângulos. Se a gente destacar os três triângulos retângulos aqui, ó, de vermelho, nós temos esse triângulo maior, né, que eu estou destacando agora, de vermelho, ó. Esse maior que a gente pode ver, ele é retângulo ali naquele vértice superior. E nós também podemos separar aqui esse outro triângulo, que também é retângulo, ó. Estou destacando de verde agora. Do lado esquerdo, nós temos o segundo triângulo retângulo. E nós temos ainda mais este outro triângulo retângulo aqui, ó, do lado direito, né? Que eu estou destacando de azul. Então, por que eu estou destacando esses três triângulos? Porque a gente vai determinar as medidas x e y a partir da semelhança de triângulos. Então, eu já desenhei eles aqui separados, né, e todos com um vértice aí que possui o ângulo de 90 graus para cima. Está desenhado aqui no quadro branco, para a gente poder fazer aí a conclusão de por que eles são semelhantes. Então, o que nós temos aqui? Aqui embaixo também o ângulo é de 90 graus, como está lá na figura, né? E eu vou chamar, então, só para organização, esse triângulo maior aqui eu vou chamar de triângulo ABC, só para organizar. Nesse ponto aqui, onde vai ser o vértice dos outros dois triângulos, eu vou chamar de P, então, o nosso ponto P. E o que nós temos? Nós temos que os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Por quê? Veja bem, todos têm um ângulo de 90 graus, né? É esse ângulo aqui. Um quadradinho com um pontinho no meio. Nesse ângulo aqui, que eu não sei a medida, eu vou fazer só um pauzinho, né? Então, esse é o ângulo B. O ângulo C, como a medida é diferente, eu vou fazer dois pauzinhos aqui para dizer que é diferente do ângulo B. Mas repara o seguinte, né? O ângulo B é um ângulo do triângulo ABC, desse triângulo grande. Mas esse mesmo ângulo B também é ângulo desse triângulo pequeno, ó, ABT. Então, se dois triângulos já têm dois ângulos com a mesma medida, significa que esse terceiro ângulo aqui, ó, do triângulozinho ABT, esse terceiro ângulo tem a mesma medida que esse ângulo aqui. A mesma coisa acontece se eu olhar esse triângulo da direita, que eu destaquei de azul lá, o triângulo APC, também é semelhante ao triângulo grande e, por consequência, ao triângulo ABP, pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Eles têm três ângulos congruentes. Então, ó, pelo mesmo motivo, os dois têm ângulo de 90 graus, então já tem um ângulo congruente. O ângulo C é comum aos dois triângulos, quer dizer, é comum ao triângulo ABC e é comum ao triângulo APC. Então, se dois triângulos já têm dois ângulos congruentes, quer dizer que o terceiro também é congruente. Então, vou fazer um pauzinho aqui, né, para mostrar que os triângulos são semelhantes. Então, pelo caso ângulo, 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 temos que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo. Daí agora a gente precisa escrever os nomes certos, né? Repara que eu coloquei o A no ângulo de 90 graus. Então, nesse triângulo aqui, eu vou começar aqui no ângulo de 90 graus o ponto P, ó, para ficar com o nome certo. Então, vai ser o triângulo P. Bom, naquele primeiro foi ABC. Quem que é o B? B é o ângulo que tem um pauzinho só. Então, se eu estiver nesse triângulo menor aqui, para onde que eu vou? Quando eu saio do P, eu vou para o ângulo B também. Então, é o triângulo PBA, que também é semelhante ao outro triângulo, ao terceiro triângulo. Então, aqui nós temos o PBA, né? Onde aqui é um pauzinho só também. E aqui é o A, dois pauzinhos, né? Para ficar na mesma ordem os ângulos aí. No triângulo APC, quem eu vou pegar primeiro para ficar lá em cima, no ângulo de 90 graus? O P. Daí eu vou para o de um pauzinho só, que é o A, né? Então é o A. E nesse caso aqui, né?
é de um pauzinho só mesmo, porque esse é o ângulo de cá. E o C, que é 2 pauzinhos lá que eu marquei, né? Então, nós temos que os triângulos são semelhantes. Se eu retirar as medidas daqui e passar para lá, nós temos o quê? Nós temos que o AC mede x, então onde nós temos o AC aqui, né? Nós temos que o AP mede 1, então o AP nós temos ele aqui. E também temos o lado de cá, né? Mede 1. Nós temos que o AB mede raiz de 5, então nós temos aqui raiz de 5. E nós não temos essa medida do PB, que é essa medida aqui, e nós também não temos essa medida do PC, que é essa medida aqui, né? Então, o que a gente precisa fazer? Olha só, já que eles são semelhantes, eu poderia montar uma proporção para descobrir os valores de x e de y. Mas o que acontece? Repara, esse triângulo eu até tenho duas medidas aqui, né? Eu tenho dois lados com medidas conhecidas. Mas nesse triângulo eu só tenho um lado com medida conhecida. Como para montar a proporção eu preciso de 2, né? Se eu fosse montar aqui, eu ia pegar o x está para o raiz de 5, assim como 1 está para... E aí? Eu não sei qual é essa medida aqui. Ó. Então, vou chamar essa medida aqui de m, que eu não conheço. E não tem como, né, montar a proporção. Aqui eu também não sei essa medida, eu vou chamar ela aqui de n. Tá certo? Eu vou precisar calcular essas medidas. Uma das maneiras que eu tenho, nesse triângulo retângulo aqui, já que eu tenho dois lados conhecidos e eu preciso do terceiro, é usar o teorema de Pitágoras. Então, nós vamos aqui ó, anotar no triângulo PBA, pelo teorema de Pitágoras, o que nós temos no teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa, então, raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo, é igual à soma do quadrado das medidas dos catetos, né? Então, é igual a m ao quadrado mais 1 ao quadrado. Resolvendo isso, eu vou descobrir o valor de m. Descobrindo o valor de m, eu vou conseguir descobrir o valor de x também. Então, nós temos aí raiz quadrada de 5 ao quadrado, corta o quadrado com a raiz, sobra o 5. E aí fica m ao quadrado mais 1. Resolvendo isso, né, eu posso isolar aqui o m ao quadrado, que vai ficar igual a 5 menos 1. Para economizar linhas aqui, vai ficar desse jeito. Então, m ao quadrado é igual a 5 menos 1, que é 4. Não está cabendo na tela aí para vocês mais, né? Vou escrever aqui do lado, então, ó. M ao quadrado é igual a 4. M, portanto, é igual a 2. Então, nós temos a medida de M que nós precisamos para calcular o valor de x. Tá certo? Então, talvez até dê para eu resolver aqui e calcular o valor de x aqui, ó, do lado. Então, como os triângulos são semelhantes, eu posso escrever uma proporção envolvendo os seus lados, né? Desde que eu pegue lados correspondentes. Como é o caso aqui, eu quero determinar o x, então eu posso calcular o x assim, ó. Vou pegar x está para a raiz de 5, assim como, ó, peguei esse lado de baixo com esse lado de baixo. E vou pegar um 1 com um m que vale 2, né? Então, assim como 1 está para 2. E aí, multiplicando cruzado, fica 2x é igual a raiz de 5. Opa, escrevi raiz de 2, mas é raiz de 5. X, então, é igual a raiz de 5 dividido por 2. E nós temos, então, a medida de x, que era uma das medidas pedidas pelo exercício. Tendo a medida do x, agora fica mais simples eu encontrar a medida do y, né? O trabalhoso aí era só aplicar o teorema de Pitágoras mesmo. Mas agora que eu tenho a medida do x, e eu tenho aqui também, né, nessa medida, o que eu posso fazer? Posso fazer raiz de 5 está para y,
assim como 2 que está para a raiz de 5. Né? Posso montar um monte de proporções agora para calcular o valor de y. E a proporção que eu vou escolher, apaguei o quadro aqui, né, para dar espaço, vai ser essa aqui mesmo. Então, vou pegar a raiz de 5 está para y. Estou pegando esse triângulo e esse, né? A raiz de 5 está para y, assim como 2 está para a raiz de 5. Assim como 2 está para a raiz de 5. Multiplico cruzado, y vezes 2, 2y, vai ficar igual a raiz de 5 vezes raiz de 5, dá 5, né? Porque da raiz de 25 é 5. E aí, então, isolando o y aqui, fica y igual a 5 meios. E pronto, nós temos aí determinados os valores de x e de y, como o exercício pediu na letra A. Indo lá para a letra B, na letra B nós temos esse triângulo aqui, que nós também podemos dividi-lo, né, em 3 triângulos retângulos, como na letra A, e aí vai ficar desse jeito aqui no quadro branco, ó. Estou organizando no quadro aqui, né? Estava fazendo, agora que eu percebi que não estava gravando, então não vou pagar para fazer de novo, não. Vou explicar para vocês como que eu montei. Eu dividi aquele retângulo maior em dois triângulos menores, né? Que esse triângulo maior eu dividi em 2 menores e posicionei os vértices, né? De forma que seguisse uma ordem lógica. Então, por exemplo, não tinha essas medidas, né? Isso aqui é o que eu coloquei, ó. Coloquei um pauzinho aqui, 2 pauzinhos aqui, só para representar a medida do ângulo A e do ângulo C e dizer que são diferentes. Para depois eu posicionar, então, os ângulos naqueles outros menores, né? Não tinha ângulo nenhum aqui, não. Esses ângulos foram colocados por mim para que depois eu pudesse montar uma proporção. Então, como que eu coloquei isso? Primeiro, eu tenho que colocar aqui o ângulo de 90 graus, né? Então, eu marquei os pontos A, B, C e o ponto P aqui. O ponto P é o ponto onde está o ângulo de 90 graus. Então, eu coloquei o ponto P aqui e o ponto P aqui, porque é onde está o ângulo de 90 graus. Para eu saber onde que eu colocava o A e o B, se eu colocava aqui ou aqui, eu tinha que olhar esse triângulo aqui e relacionar os seus ângulos, já que eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Então, por que eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo, ângulo? Primeiro, porque todos têm um ângulo de 90 graus, então tem um ângulo com a mesma medida. Segundo, esse triângulo aqui, ó, ele tem um ângulo A com a mesma medida do triângulo grande. O triângulo ABC tem um ângulo A. E o triângulo ABP também tem um ângulo A. Então, eles têm um ângulo de 90 e tem mais esse ângulo. Dois triângulos que têm dois ângulos congruentes têm também o seu terceiro ângulo congruente. Por isso, então, que se esse daqui é de um pauzinho, né? Esse outro ângulo que faltava nesse triângulo menor, ele vai ter a mesma medida daquele ângulo do triângulo grandão, do triângulo ABC. Então, que seria de 2 pauzinhos, é semelhante ao que a gente fez na letra A. E por que aqui seria de um pauzinho, né, que eu coloquei? Pelo mesmo motivo. Eles têm um ângulo de 90 em comum e eles também têm um ângulo C em comum, que é esse de 2 pauzinhos. Então, quando dois triângulos têm dois ângulos congruentes, o seu terceiro ângulo, consequentemente, também é congruente. Por isso aqui é de um pauzinho. Daí eu marquei, né? Os outros dois triângulos são esses pequenos aqui. E aí eu coloquei lá, para ficar na mesma ordem do triângulo maior, eu coloquei um pauzinho aqui, 2 pauzinhos aqui, para ficar igual ao triângulo ABC. E a mesma coisa eu fiz aqui, ó. Daí na hora de posicionar os vértices, eu olhava na figura. Então eu tenho aqui o ângulo A nesse triângulo pequenininho aqui, ó. Qual é o vértice que está no de um pauzinho? É o A. Então eu vou lá e escrevo A. Qual é o vértice que está no ângulo de 2 pauzinhos nesse triângulo aqui? É o B. Por isso que eu coloquei aqui. No triângulo de baixo, qual é o vértice que está no ângulo de 2 pauzinhos? É o C. Por isso que eu coloquei o C aqui. E o B eu coloquei ali, porque era o vértice que estava no ângulo de um pauzinho só. Bom, depois de organizar tudo isso, aí eu transferi as medidas. Foi aí que apareceram essas medidas aqui, ó.
Quer dizer, eu olhava nessa figura inicial, tinha o AP no MED 2, então colocava o 2 aqui no AP. O PC no MED X, então coloquei aqui no PC X. O BC no MED Y, daí eu coloquei aqui no BC o Y. O AB no MED 3, então coloquei aqui no AB a medida dele, 3. E eram as medidas que a gente tinha, né? De forma que só então eu calculei a medida do X, montando essa proporção aqui, ó. Então eu peguei 3 está para 2, eu peguei esse lado com esse lado. Assim como 2 mais x, por quê? Porque eu peguei esse lado inteiro aqui, ó, e mede 2 mais x. Então, 2 mais x, esse lado inteiro, está para esse lado inteiro, 3. E aí, fiz a multiplicação cruzada, resolvi e encontrei o valor de x, certo? Eu estava fazendo achando que estava gravando e não estava gravando, mas eu expliquei e espero que vocês tenham entendido. Falta agora calcular o valor de y. Para isso, eu chamei essa medida aqui de z, para a gente calcular ali, pelo teorema de Pitágoras, como na letra A, o valor de z. Então, o que eu vou escrever aqui? Vou escrever agora, pelo teorema de Pitágoras, no triângulo, nesse triângulo aqui, ó, APB, o que nós vamos ter ali? Que é hipotenusa ao quadrado, então 3 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, então é igual a 2 ao quadrado, mais e ao quadrado. Com isso, 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4, mais e ao quadrado. E aí, trazendo o z para ele ficar sozinho, vai ficar z ao quadrado, que é igual a 9 menos 4. Z ao quadrado é igual a 5. E aí nós temos que z é igual a raiz quadrada de 5. O que é esse z, né? Esse z é essa medida que eu precisava para calcular o valor de y agora. Então, eu posso montar uma proporção aqui, ó, já que os triângulos são semelhantes, e relacionar o y com o z. Né? Posso pegar y está para z, ou, né, raiz de 5, pegando o contrário aqui, ó, raiz de 5 está para y. Então, peguei esse primeiro está para esse, assim como o 2 está para 3. Então, esse lado está para esse. Montando a proporção, fica 2y, que é igual a 3 raiz de 5. Y, então, é igual a 3 raiz de 5 sobre 2. E aí nós temos o valor de y. E voltando na nossa lista lá, depois da 28, né? Nós temos a letra C também para fazer ainda, na número 28. E nós vamos fazer da mesma forma. Nós vamos separar esse triângulo grande aqui em 3 triângulos, né? Então, um triângulo grande e esses 2 menores, para poder montar as proporções aí e descobrir os valores de x e de y. Vamos garantir que agora está gravando mesmo, né? Na letra C, então, gente, aqui no quadro branco, olha só. Nós temos aquela mesma figura, né? E eu vou explicar para vocês como, então, montar para fazer a proporção. Eu expliquei na letra B, mas eu acabei não gravando, né? Depois já estava tudo desenhado. Mas basicamente é assim. Para não decorar aquelas relações métricas todas, tem como a gente montar a proporção, só organizar os triângulos da maneira conveniente. Então, nós vamos dividir, como eu disse, esse triângulo maior em 3. Então, já temos o grande aqui. E eu vou desenhar os outros 2 menores na mesma posição que esse triângulo grande, quer dizer, com ângulo de 90 graus, né, do lado de baixo. Então, eu vou ter que girar, né? Repara que os ângulos aqui eles estão para cima, mas eu vou escrever os outros 2 triângulos, retângulos, todos aqui com ângulo de 90 graus, na mesma posição que o triângulo maior, tá? Então, a primeira coisa é isso. Segundo, por questão de organização,
a gente vai dar nome a cada um dos vértices. Então, esse é o vértice A, B e esse é o C. Esse aqui eu invento aí e coloco P, né? Igual eu coloquei nos outros. Então, a gente vai demonstrar aqui mais uma vez que pelo caso ângulo, 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 nós temos que o triângulo ABC ele é semelhante a esses outros dois triângulos. Por que mesmo? Então, primeiro ponto de novo. Porque os três triângulos têm ângulo de 90 graus. Então, já é um ângulo com a mesma medida, né? Um ângulo congruente. Segundo, porque o ângulo A, que eu não sei a medida, então eu faço um pauzinho, né? E o ângulo C, que eu também não sei a medida, então eu faço dois pauzinhos só para dizer que eles são diferentes e para diferenciar os dois, né? Então eu tenho que o ângulo A, ele é um ângulo do triângulo maior, mas ele também é um ângulo desse triângulo pequeno aqui, ó. Do triângulo ABT. Então, além do ângulo de 90 graus, eles também têm esse ângulo de um pauzinho aqui comuns, congruentes. Se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, o seu terceiro ângulo também é congruente. Então, nesse triângulozinho aqui de dentro, ó, nós temos que esse ângulo é de 90 graus, esse é de um pauzinho. Então, esse ângulo aqui, ó, que é só esse pedacinho, ele tem a mesma medida que aquele ângulo C, dois pauzinhos. Mesma coisa acontece com esse segundo triângulo aqui, ó, o terceiro triângulo, né? O triângulo DPC. Os triângulos têm o de 90 comum, congruentes. Tem também o ângulo C, ele faz parte do triângulo grande, mas ele também é um ângulo desse triângulo aqui, ó. Então, o ângulo C é congruente aos dois triângulos. Se dois triângulos têm dois ângulos congruentes, o seu terceiro ângulo também é congruente, tem a mesma medida. Então, no caso desse triângulo aqui agora, ó, nós temos que esse ângulo é de 90 graus, esse é de dois pauzinhos, então só sobra eu dizer que esse ângulo aqui é de um pauzinho, então, né? Eu vou montar esses outros triângulos na mesma posição que o triângulo grande. Quer dizer, o triângulo grande, o ângulo de um pauzinho é aqui em cima e o de dois pauzinhos é aqui embaixo. Então, eu vou montar assim nos outros dois também. E agora, para colocar as letras, volto para essa figura, né? Então, repara que o ponto P é onde está o ângulo de 90 graus. Então, aqui, mais uma vez, é o ponto P. E aqui também, porque é o ângulo de 90 graus ali. Então, nesse triângulo de cima, qual é o vértice que está no ângulo de um pauzinho? Nesse ângulo. É o vértice A. Por isso que eu escrevo A aqui. E o vértice B está no outro ângulo de dois pauzinhos. Então, o vértice B é aqui. Nesse triângulo de baixo aqui, no ângulo de um pauzinho, está o vértice B. Então, aqui agora eu coloco B, porque é onde está o de um pauzinho. De dois pauzinhos é o C, então eu coloco lá. E aí eu posso escrever da maneira mais correta possível, ó. Triângulo ABC, então ABC é semelhante ao triângulo APB, que é semelhante ao triângulo BPC. E agora eu posso transferir as medidas. Por exemplo, o lado BC mede 4 raiz de 5. BC é aqui. Então, aqui mede 4 raiz de 5. Eu só estou transferindo as medidas. O lado AB mede Y. Então, o lado AB mede Y. O lado AP mede X. Cadê o lado AP? É aqui. Mede X. O lado PB mede 4. Então, PB está aqui, mede 4. PB está aqui, mede 4. Certo? Eu não tenho o lado PC, né? Então, esse lado aqui, PC, vai ficar faltando, porque é justamente essa medida que a gente não tem. Se a gente quiser chamar aqui provisoriamente de Z, de M, né? Vou chamar aqui de M mais uma vez, então aqui vai ser M. Bom, agora a gente pode tentar montar as proporções aí para calcular o X e o Y. Só porque como eles estão aí no mesmo triângulo, né? Repara, se eu tentar montar uma proporção com esse triângulo, vou ter que pegar o X com 4,
e aí o 4 com o m. Não vou encontrar, né? Ou então eu posso pegar o x com o 4 e o y com o 4 raiz de 5. Não vou encontrar, vai ficar duas variáveis. Então a forma aí, talvez mais simples, mais uma vez, de calcular é, primeiro, descobrir o valor de m, e aí eu posso pegar o x com o 4 e o 4 com o valor de m. Como que eu calculo o valor de m? Pelo Teorema de Pitágoras, né? Dessa vez eu não vou escrever aqui não, mas é pelo Teorema de Pitágoras. A gente pega a hipotenusa ao quadrado, então vai ficar 4 raiz de 5 ao quadrado, que é igual à soma da medida dos quadrados dos catetos. Então, é 4 ao quadrado mais m ao quadrado. Eu posso resolver 4 ao quadrado 16, 16 vezes 5, 80. 4 ao quadrado 16, então vai ficar 16 mais m ao quadrado. Passando o m para o primeiro membro, vai ficar m ao quadrado, que é igual a 80 menos 16. M ao quadrado, então, é igual a 64. E aí nós temos que m, portanto, é igual a raiz quadrada de 64, que é igual a 8, né? Nós temos o valor de m, e esse valor de m vai nos ajudar a calcular o valor de x e também o valor de y. Sabendo agora que esse mzinho aqui vale 8, né? E agora, com o valor de m calculado, o que a gente pode montar? A proporção para descobrir o valor de x. Posso fazer aquela, x está para 4, x está para 4, assim como 4 está para 8. 4 está para 8. E aí, 8 vezes x? 8x. 4 vezes 4, 16. Isso significa que o valor de x é 2, né? Nós temos o valor de x calculado. Sabendo o valor de x, nós podemos pegar o segundo com o primeiro triângulo para descobrir o valor do y. Então, nós podemos pegar assim. E também podemos pegar aqui, ó, o segundo com o terceiro, né? Tanto faz, eu posso pegar y está para 4 raiz de 5, assim como 4 está para 8, e eu descubro o valor de y. Posso pegar 2 está para y, assim como 4 está para 4 raiz de 5. É uma outra proporção possível. E essa eu vou preferir. Ó. 2 está para y, então esse lado está para esse, assim como 4 está para 4 raiz de 5. Prefiro esse que a gente pode cortar aqui, ó, o 4 com o 4, né? Aí fica y vezes 1, dá y, e 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. E aí nós já encontramos o valor do y aí de uma forma bem mais rápida. Então está resolvida aí a letra C da 28 para vocês. E dando sequência à nossa correção, número 29, a parte final de uma escada está representada na figura seguinte. Nós temos aí as figuras. O imprevisto na fase de construção fez com que a extensão do penúltimo degrau fosse o dobro da extensão do último. A extensão do penúltimo fosse o dobro da extensão do último. Considerando as retas R, S e T paralelas e A é igual a 6 metros, determine a extensão de cada um desses degraus. Então, nós temos aqui, né, o último degrau e o penúltimo. O penúltimo, né, o BC aqui é o dobro do DR. Eu não tenho as medidas, mas eu sei que um é o dobro do outro. Sei também que as retas são paralelas. Tentando desenhar isso aqui para nós, né? Na figura, ó. O AE, que mede 6 metros, é esse que eu estou fazendo de azul aqui. E eu vou colocar a medida aqui, né? Para a gente ter uma noção. É 6 metros. Nós temos ainda que o penúltimo degrau é o dobro da extensão do último. Então, se eu chamar aqui esse último degrau, né, de x, porque eu não sei a medida, nós temos que a extensão desse degrau aqui do BC é de 2x, porque ele é o dobro daquele outro lá. É o dobro do último, né? E aí é para determinar a extensão de cada um desses degraus. Quer dizer, eu quero determinar a medida do x e a medida de 2x, sabendo aí que esses triângulos
eles têm uma razão de proporção igual a 2, né? Eu consigo determinar essa razão de proporção dividindo aí esses dois lados que nós não temos a medida, mas se eu fizer 2x dividido por x, eu sei que a razão de semelhança vai ser 2. Então, esse triângulo maior aqui é 2 vezes o triângulo menor. Então, isso aqui é 1,6. Eu posso dizer que esse lado aqui ele mede 3,2 metros, que é o dobro daquilo lá de cima. Se isso aqui tudo é 6, então, eu já posso deduzir que esse lado aqui mede 2 metros, e esse lado menorzinho aqui, ó, que eu vou fazer de outra cor, fazer aqui de vermelho. O que é 2 metros aqui? Esse lado aqui, ó, ele é 2 metros. E eu posso dizer que esse outro lado aqui é 4 metros, porque um é o dobro do outro. Então, a única possibilidade aí, já que tudo aí, o azul mede 6 metros, né? Então, vou colocar uma setinha aqui só para organizar isso. Esse lado aqui, ó, ele mede 4 metros. Então, tendo essas medidas, agora eu posso fazer aqui no triângulo menor usar o Pitágoras, né? Eu já tenho essas 3 medidas, tenho 2 medidas e eu posso calcular o valor de x pelo teorema de Pitágoras. Onde aqui esse lado que mede 2 é a hipotenusa, então vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, mais 1,6 ao quadrado. Então, vou escrever a relação aqui no quadro branco e fechar a tela para que vocês possam enxergar o teorema de Pitágoras desse triângulo aí CDE. Então, nós temos 2 ao quadrado, que é igual a 1,6 ao quadrado, mais x ao quadrado, como aqui. Vai ficar 4. 1,6 ao quadrado é 1,6 vezes 1,6, que dá 2,56, mais x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 4 menos 2,56. X ao quadrado é igual a 1,44. E aí, tirando a raiz quadrada de 1,44, você vai encontrar aí 1,2. Então, 1,2 metros, né? Raiz quadrada de 1,44 é igual a 1,2 metros aí. É a medida do x. E aí, como nós temos que determinar também a medida de 2x, 2x então é o dobro disso, né? É de 2,4 metros. A medida de cada um desses degraus aí, dessa escada. Voltando para a nossa lista, a atividade número 30. Para vencer um desnível de 9 metros entre 2 pisos de um shopping, foi construído um elevador e uma rampa suave para possibilitar o acesso de cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida, como mostra a figura. Então, nós temos aí o elevador, né? Temos a rampa aqui de A para B, o solo do nível 2, solo do nível 1, né? E essa distância de 50 metros. O elevador sobe verticalmente 5 metros. Ele deve subir daqui até lá, né, no A. Vou representar essa medida aí, então. Colocar também usando uma setinha para melhor visualização. Então, aqui, ó. O elevador sobe, né, nesse lugarzinho vermelho que eu estou colocando aqui. Ele sobe, então, 5 metros. Chegando ao ponto A. De A, inicia-se o percurso sobre a rampa de baixa inclinação até se chegar ao ponto B. Então, daqui ele segue até o ponto B. No outro nível. Use uma calculadora para determinar o comprimento aproximado da rampa, por excesso, com erro inferior a 0,01. Então, para calcular aí a inclinação da rampa, ou melhor, o comprimento aproximado da rampa, o que nós podemos utilizar? Com outra informação que tem lá em cima, ó, para vencer um desnível de 9 metros. Que desnível que é esse? Esse desnível lá de cima até aqui embaixo. Então, esse desnível aqui é que é de 9 metros. Bom, se eu tenho esse desnível total de 9 metros, eu tenho também
E esse pedaço menor ali, ó, esse pedaço que vai, né, só no finalzinho da rampa, que eu vou representar aqui por uma setinha azul, verde, esse pedacinho aqui, ó, ele mede 4 metros, então. Por que que eu posso deduzir isso? Porque o pedaço total é de 9 metros. Então, do outro lado nós temos 5 metros, o que sobra é esse pedacinho aqui, concorda? Esse pedacinho aqui é 5 metros, 9 metros, 4 metros. Com isso, a gente pode usar Pitágoras nesse triângulozinho AB e esse vértice aqui, ó. Nós temos que esse lado é 4, esse lado aqui é 50 e a rampa fica sendo a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, organizando aqui no quadro branco, nós temos, né, aquela situação lá, o desnívelzinho final lá de 4 metros, a distância que o elevador vai percorrer e a rampa, né, onde ele percorre, que eu vou chamar aqui de R, né, e aqui é um ângulo de 90 graus, então nós podemos fazer a rampa ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Então, a rampa ao quadrado é igual a 16 mais 2.500. A rampa ao quadrado é igual a 2.516. Rampa ao quadrado, então, a rampa, então, é a raiz quadrada de 2.516. Então, raiz quadrada de 2.516 é igual a 50, ou é aproximadamente igual a 50,16, fazendo arredondamento aí, metros. Como lá no exercício queria, né? Com o erro ali, com a margem de erro de 0,01, então a nossa aproximação está dentro disso aí, é de 50,16 metros, ou 50 metros e 16 centímetros. Seguindo aí a nossa lista, nós vamos lá para 31, determine o valor de x em cada caso. Então, mais uma vez, vamos utilizar o teorema de Pitágoras ali na 31, onde a hipotenusa é o 17 na letra A, então fica 17 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, mais 15 ao quadrado. Então, igual nós temos aqui no quadro branco agora, como vocês podem ver, e aí é só ir resolvendo, né? 17 ao quadrado é o mesmo que 17 vezes 17, que dá 289. Então, nós temos aqui 289, que é igual a x ao quadrado, mais 225. Posso trocar isso aqui e escrever que x ao quadrado é igual a 289 menos 225. X ao quadrado, então, é igual a 64, o que significa que x é igual a 8 centímetros. Então, nós temos a medida de x ali da letra A. Voltando na nossa lista, mais uma vez, nós temos lá na 31 ainda as letras B, C e D, né? Letra B, para medir o valor de x, o que eu vou precisar? Eu vou precisar determinar essa medida aqui primeiro, ó, pelo teorema de Pitágoras. Eu preciso saber, deixa eu destacar aqui, preciso saber a medida desse lado. E depois eu uso de novo o teorema de Pitágoras para calcular o valor de x. E eu vou chamar esse pedaço aqui, ó, que eu destaquei de verde, de m, né? Só para eu ter que calcular usando uma incógnita aí para representar essa medida. Vou chamar de m, que vai ficar nesse triângulo da esquerda, m ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. E no triângulo da direita, a hipotenusa é o 12, então fica 12 ao quadrado, que é igual a m ao quadrado, mais x ao quadrado. Igual a gente pode ver aqui no quadro branco, olha só. E com isso, eu calculo primeiro o valor do m, então resolvendo, fica m ao quadrado, que é igual a 81, mais 36. M ao quadrado, então, é igual a 81 mais 36, nós vamos ter 117. Eu não preciso calcular a raiz quadrada, porque ali eu vou usar um m ao quadrado de novo. Então, 12 ao quadrado, 144, m ao quadrado é 117, mais x ao quadrado.
Então, eu posso escrever que x ao quadrado é igual a 144 menos 117. X ao quadrado, então, é igual a 144 menos 117 é igual a 27. X, então, vai ser 3 raiz de 3, né? Fatorando aí o número 27. Na letra C nós temos um quadrado, né? A gente pode identificar isso, porque as medidas aí desse quadrilátero é a mesma. Então aqui é x, x, x e x. E aí, como é um quadrado, esse ângulo aqui, né? Todos os seus ângulos internos são de 90 graus, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras também, onde o 4 é a hipotenusa, e aí os catetos, cada um deles medem x. E aí, aplicando o teorema de Pitágoras, vai ficar 4 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, mais x ao quadrado também. E aí, como vocês podem ver aqui no quadro branco, né, organizado lá, 4 ao quadrado é 16, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 8. X vai ser 2 raiz de 2, que é a raiz quadrada de 8 aí, fatorada. E nesse caso, né, centímetros também. Então, essa é a letra C da número 31. Voltando lá na nossa lista, nós vamos ter a letra D. E, mais uma vez, nós temos agora um triângulo isósceles, né, com dois lados com a mesma medida. Então, se eles têm dois lados com a mesma medida, a sua base também é dividida em duas partes iguais. Então, se a base dele inteira mede 6, quer dizer que cada um desses lados aqui, ó, do lado de cá mede 3 e do lado de cá também mede 3, porque o triângulo é isósceles. E aí nós podemos tentar usar aí o teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui para calcular o valor de x. E, na verdade, esse pauzinho aqui, né, mostrando que os três lados do triângulo têm a mesma medida. Então, aqui é 6, aqui é 6 e aqui é 6 também. Então, nós podemos usar o teorema de Pitágoras aí, ó. 6 vai ser a hipotenusa, então vai ficar 6 ao quadrado, que é igual a x ao quadrado, mais 3 ao quadrado. E como a gente pode ver aqui no quadro branco, ó, nós temos lá 6 ao quadrado é 36, x ao quadrado mais 9. Vai ficar x ao quadrado é igual a 36 menos 9. X ao quadrado é igual a 27, né? Não 25. Como é 27, então x, fatorando 27, aí vai ficar 3 raiz de 3 centímetros. Esse é o valor de x aí na letra D da número 31. Voltando lá na nossa lista, nós temos ainda o número 32, e diz assim, ó, quanto medem os catetos e a altura relativa à hipotenusa de um triângulo, sabendo que essa altura determina sobre a hipotenusa segmentos de 3 e 5 centímetros. Então, primeiro a gente tem que fazer esse desenho que representa esse problema. E aí, ilustrando essa número 32, como a gente pode ver aqui no quadro branco, olha só. A gente desenha um triângulo retângulo qualquer, né? E desenhamos a altura relativa à hipotenusa. Então, lá falou que essa altura relativa à hipotenusa divide ali a hipotenusa em dois segmentos, né? Em que um mede 3 centímetros e o outro mede 5. E ele quer essas três incógnitas aqui que nós temos, que é o valor de cada um dos catetos e que é também o valor da hipotenusa. A gente pode usar também aqui a semelhança de triângulos, né? Daquele jeito que eu expliquei para vocês, a gente desenha outros dois triângulos aqui, ó, com ângulo de 90 graus para cima, para ficar nessa mesma posição. Então, vou desenhar mais dois, e esses dois triângulos serão retirados daquele triângulo maior. Coloco as medidas, né? De um pauzinho, de dois pauzinhos, para dizer que os ângulos são diferentes. Faço a mesma coisa aqui, ó, nesses outros dois triângulos, para depois eu colocar os vértices, né? Posso chamar aqui de A, B e C, e aqui no meio posso chamar de P de novo. Então, P
vai ser onde tem um ângulo de 90 graus. E nós já vimos que esses triângulos são semelhantes, né? Não vou explicar mais uma vez. Então, olha só. Nesse triângulo da esquerda, o ângulo B é o de um pauzinho só. Então, aqui é o ângulo B e aqui, então, é o ângulo A. Nesse triângulo da direita, o de dois pauzinhos é o C. Então, esse outro ângulo aqui é o ângulo A. E nós temos que os triângulos são semelhantes. Transferindo as medidas, o AB mede x. Então, nós temos o AB aqui. O PB mede 3. Esse aqui. O PC mede 5. Que é esse. O AC mede y. E nós não temos a medida do AP, né? Nós podemos chamar aqui de H. Então, AP é H. Bom, olhando agora essas figuras, qual a proporção que nós podemos montar? Nós podemos montar olhando o primeiro e o segundo triângulo. Olha só, esse lado inteiro aqui desse triângulo mede 8 centímetros. Então, eu posso pegar 8 está para x, 8 está para x, assim como x está para 3. X está para 3. E x vezes x, x ao quadrado, 8 vezes 3, 24. Então, x é a raiz quadrada de 24, e fatorada vai ficar igual a 2 raiz de 6. Esse é o valor de x, né? 2 raiz de 6 centímetros depois de fatorado. Bom, sabendo agora o valor de x, que é 2 raiz de 6, aqui e aqui, agora a gente pode montar outras proporções aí, como por exemplo, quero determinar agora o valor de y. Então eu posso pegar agora o 8, né? Está para o y, assim como o y está para o x, pegando o primeiro e o terceiro triângulo. Então, vamos lá? O 8 está para o y, esse lado está para esse, assim como esse, né, que é y, está para 5. Aí fica y vezes y ao quadrado. 8 vezes 5, 40. E aí vai ficar y igual a raiz quadrada de 40. Nós temos que y, então, vai ser igual a 2 raiz de 10, depois de fatorar. Centímetros, né? Fica faltando determinar, então, só a altura, mas a altura agora, já que nós temos o valor do y, né? Y é 2 raiz de 10, posso pegar o primeiro aqui com o segundo e usar esses valores. 8 está para 2 raiz de 6, assim como 2 raiz de 10 está para h, e calcular ali o valor de h. Então, vou apagar aqui agora. Aqui dá para a gente fazer o de h. Né? Como eu falei, 8 está para 2 raiz de 6, assim como 2 raiz de 10 está para h. E fica 8h é igual a 2 vezes 2, 4. Raiz de 6 vezes raiz de 10 é raiz de 60. E aí fica, né? Passando para cá, h é igual a 4 raiz de 60 dividido por 8. O máximo que a gente pode fazer é simplificar essa fração, né? Por 4. E aí fica raiz quadrada de 60 dividido por 2. Isso tudo em centímetros. E aí nós calculamos a medida de x, de y e de h também, dessa número 32. E voltando para a nossa lista, né? Atividade ainda de número 33. Uma piscina com a forma de um paralelepípedo tem 40 metros de comprimento, 20 metros de largura e 2 metros de profundidade. Que distância percorrerá alguém que nade na superfície em linha reta de um canto ao canto oposto dessa piscina? Então, representando a situação do problema 33 aqui,
nós vamos ter o seguinte, né? A piscina com essas dimensões e tem ainda uma terceira dimensão, que é a da profundidade, mas a profundidade não vai nos interessar, porque aqui diz que uma pessoa vai sair de um canto, né? E vai nadar até o canto oposto. Então não interessa a profundidade dessa piscina. Quero saber qual é esse comprimento que a pessoa vai nadar. Se é um retângulo, então esse ângulo aqui é de 90 graus. E eu posso aplicar o teorema de Pitágoras mais uma vez. Ó. O comprimento ali, a distância que a pessoa vai nadar vai ser igual a 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Então, o comprimento ao quadrado é 20 ao quadrado, 400, mais 1.600. O comprimento ao quadrado vai ser igual a 2.000. Então, o comprimento vai ser a raiz quadrada de 2.000. E a raiz quadrada de 2.000, depois que a gente fatorar, é igual a 20 raiz de 5. 20 raiz de 5. E nós podemos deixar mesmo esse comprimento nesse formato, né? Agora, como o exercício pediu para a gente utilizar a raiz de 5, né? Vamos voltar lá na páginazinha. Quanto que ele pede para a gente usar a raiz quadrada de 5? Use raiz quadrada de 5 igual a 2,23. Então, eu posso substituir isso aqui, ó, e multiplicar 20 vezes 2,23, né? Que é 20 raiz quadrada de 5. Então, 20 vezes 2,23 é igual a 44. O comprimento vai ser 44,46 centímetros, ou 44,6 metros, né? Então, essa é a resposta aí da número 33. E voltando para a nossa lista, ali na atividade número 34, a figura mostra o perfil de uma escada formada por 6 degraus idênticos, cada um com 40 centímetros de largura. A distância do ponto mais alto da escada ao solo é de 1,80, conforme ilustra a figura, né? Qual é a medida do segmento AB? Então, a medida do segmento AB é justamente essa diagonal aqui, né? Que na figura é a hipotenusa. Como cada degrau é de 40 centímetros de largura, então nós temos que é 40, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Então aqui embaixo nós temos que a distância é de 6 vezes 40, 240 centímetros, ou, transformando tudo isso para metro, né? 240 centímetros é o mesmo que 2 metros e 40 centímetros, ou 2,40 metros. E nós podemos usar o teorema de Pitágoras, onde o AB aqui é a hipotenusa. Então, nessa número 34, nós vamos ter que o AB ao quadrado é igual a 1,8 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado. E aí, voltando para o nosso quadrinho branco aqui, nós vamos ter isso aí, né? AB ao quadrado é igual a 1,8 ao quadrado mais 2,4 ao quadrado. Então, 1,8 ao quadrado é igual a 3,24. A gente vai ter AB ao quadrado é igual a 3,24 mais 2,4 ao quadrado, 5,76. E aí o AB ao quadrado vai ser igual a 3,24 mais 5,76 dá 9. Então, o AB é igual a 3 metros de comprimento. Essa é a medida ali daquele segmento AB da figura. Voltando à nossa lista, estamos na penúltima atividade aí, ó, número 35. Saindo de um ponto O, um robô caminha em linha reta e sucessivamente 10 metros na direção sul, 3 metros na direção leste, 6 metros na direção norte e de lá retoma em linha reta ao ponto de partida. Quantos metros o robô percorreu ao todo? Representando essa situação da 35, então nós temos o seguinte desenho, olha só. Desenhando a rosinha dos ventos, né, onde para cima é o norte, para baixo é o sul, a direita é o leste, a esquerda é o oeste. Nós temos que o robô parte do ponto O, na direção sul ele caminha 10 metros, então ele vem nessa direção.
depois na direção leste ele caminha 3 metros, e depois ele caminha mais 6 metros na direção norte, e dessa posição ele retorna ao ponto inicial em linha reta, e ele quer saber qual é o total, né, da distância que esse robô caminhou. Claro, seria só somar essas medidas, mas eu não tenho essa medida X, né, que eu coloquei ali. Então, como que eu poderia calcular? Poderia fazer um tracejadozinho aqui, ó, para desenhar um triângulo retângulo aqui nessa figura. Onde esse pedaço aqui, se você reparar bem, mede 4. Por quê? Esse aqui mede 6, esse aqui também mede 6. Como esse pedaço aqui inteiro mede 10, então esse que sobrou mede 4. Aqui embaixo mede 3, aqui em cima também mede 3. E aí nós temos um triângulo retângulo, né? E precisamos determinar a medida x. X é a hipotenusa, então vai ficar x ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16, mais 9. X ao quadrado é igual a 25. Portanto, x é igual a 5. A gente não queria a medida x, a gente quer a medida toda que o robô caminhou. Então, o caminho percorrido, né? A distância total d é de 10, mais 3, mais 6, mais 5. 13 mais 6, 19. 19 mais 5, 24 metros aí é a distância total que esse robô caminhou, fazendo esse percurso mencionado aí na atividade 35. E por último, aí, mas não menos importante, a de número 36, que fala assim: em certo trecho de um rio, as margens são paralelas. Ali a distância entre dois povoados, situados na mesma margem, é de 3.000 metros. Esses povoados distam igualmente de um farol, situado na outra margem do rio. Sabendo que a largura do rio é de 2 km, determine a distância do farol a cada um dos povoados. Então, nós precisamos também representar essa situação através de um desenho esquemático. E uma possibilidade de desenho, né, para representar esse problema seria esse, né? Temos aí de vermelho as margens do rio, que são paralelas, a espessura do rio, né, a largura do rio, que é de 2 km, a distância entre os povoados, que eu chamei de povoado 1 e povoado 2, né, P1 e P2, 3 km entre eles, e nós temos o farol, né, situado na outra margem do rio, de forma que a distância desse farol a cada um dos povoados aqui, ó, é a mesma. Então, eu tenho que essas distâncias aqui, elas são iguais. Se essa distância ela é igual a essa distância, o que isso significa? Que esse farol, né, se eu fizesse um tracejado aqui em linha reta, formando um ângulo de 90 graus, ele ia dividir essa distância de 3 km ali entre os povoados em duas distâncias iguais. Ou seja, esse pedacinho seria de 1,5 e esse pedaço também de 1,5. Né? Eu quero saber qual é essa distância. Então, nós temos aqui um triângulo retângulo, né, em que a hipotenusa mede x, a largura do rio é 2 km e essa outra distância é de 1,5. Então, x ao quadrado é 1,5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 2,25 mais 4. X ao quadrado é igual a 6,25. X, então, vai ser igual a 2,5. Ou 2.500 metros é a distância aí entre o farol e o povoado. Se nós voltarmos lá na figura, né, lá na atividade 36, para voltar no enunciado, determine a distância do farol a cada um dos povoados. Então, a distância do farol a cada um dos povoados é de 2,5 quilômetros, ou 2.500 metros. Então, a gente finaliza aqui agora a correção de todas as atividades que eu passei para vocês, né, naquelas 2 semanas.